Salve galera sintonizada no canal Palestra Info. Vocês viram nas imagens do Fábio Yamagi, mais uma vez o Fábio participando aqui com a gente e trazendo vídeos sensacionais. Ele sempre está no Allianz Parque e dessa vez ele conseguiu filmar o gol do Antônio Carlos, o gol do Borja, que foram os gols que definiram a nossa vitória no Choque Rei, né? Palmeiras e São Paulo. São Paulo que já é um freguês nosso no Allianz Parque, 6 vezes que esteve lá e perdeu todas, né? Geralmente com placares até mais elásticos. Ontem o Palmeiras deu uma economizada, né? Não fez nenhum gol de cobertura. Crise no Palmeiras. Não, brincadeira, né? 2-0, um ótimo resultado, ainda mais para quem vinha de 4 jogos sem vencer no Campeonato Paulista, né? Teve uma vitória da Libertadores no meio do caminho, só que foi aquela vitória que a gente fica até um pouco desconfiado, porque o time do Júnior Barranquilla jogou com 1 a menos durante todo o jogo, né? Então o Palmeiras precisava dar essa resposta num clássico, né? De preferência, né? Num jogo grande. O Palmeiras jogou muito mal contra o Corinthians, né? O Felipe Melo falou isso depois do jogo de ontem, né? Que o Palmeiras pensava nisso, né? Os jogadores pensavam nisso, em dar uma resposta para eles mesmos, né? Claro, mas também para a torcida, né? Porque o Palmeiras foi muito criticado depois do jogo contra o Corinthians, entrou numa apatia danada. E ontem contra o São Paulo a história foi totalmente diferente. Aliás, eu acho que a vitória por 2-0 até fica em segundo plano. Não sei se vocês concordam comigo, mas a grande notícia da quinta-feira à noite foi o Palmeiras ter mantido o seu futebol a 220 por hora ali todo o tempo, massacrando o São Paulo. Poderia ter sido 4-0 tranquilamente, né? O Palmeiras teve um gol anulado com o Borja, que parecia estar na mesma linha. Teve um pênalti do Trellis em cima do Dudu, que para mim foi pênalti. Acho que para a maioria de vocês também concordam comigo que foi pênalti, né? Enfim, mesmo ele tendo pego primeiro a bola. Mas então o Palmeiras poderia ter feito mais gols sim, né? O Jean também estava numa boa noite, fez boas defesas. Então eu acho que a grande notícia de quinta-feira à noite não foi nem a vitória em si por 2-0. Claro que a vitória é uma excelente notícia, né? O Palmeiras precisava vencer, mas a principal notícia da noite, mais legal ainda que ter vencido, foi ter demonstrado que o Palmeiras pode sim conseguir fazer o primeiro gol e não parar, né? O Palmeiras estava fazendo isso nos últimos jogos. Fez um gol, vamos começar a tocar, o Lucas Lima começava a cadenciar o jogo, o Felipe Melo começava a tocar de lado, né? O Palmeiras dava uma desacelerada no jogo, e ontem não, né? Num jogo grande, num clássico contra o São Paulo, o Palmeiras conseguiu impor seu ritmo desde o comecinho e pressionou o São Paulo durante o jogo todo, né? Então foi uma partidaça do Palmeiras. Parabéns para os jogadores, quando eles merecem, é lógico, né? A gente vai elogiar. Então, parabéns para o time do Palmeiras que jogou uma excelente partida contra o São Paulo. Os gols vocês já viram, né? No vídeo do Fábio Yamagi. O Antônio Carlos abriu o placar de cabeça, né? Aliás, o Antônio tem 2 gols no ano, né? O Tonhão, né? Como ele é chamado pelos torcedores, tem 2 gols no ano, os 2 em clássicos, né? Contra o Santos ele abriu o placar também de cabeça e contra o São Paulo também de cabeça ele abriu o placar. Então o Antônio Carlos e o Borja, né, são jogadores que marcaram nos clássicos aí uma dobradinha, né? O Palmeiras ganhou de 2-1 do Santos com o gol do Antônio Carlos e do Borja e agora ganhou do São Paulo por 2-0 com os gols dos mesmos jogadores, né? E o segundo gol do Borja foi muito bonito, né? O Dudu conseguiu virar o jogo, o Vitor Luiz pegou um voleio. Aliás, como jogou bola o Vitor Luiz, né? Foi o melhor jogador em campo, acho que disparado para mim. Apesar de vários terem tido boas atuações, eu acho que o Vitor Luiz foi o principal, né? Participou do segundo gol, defensivamente impecável, né? Não perdeu uma jogada. Então, como jogou o Vitor Luiz ontem, parabéns para ele, que foi o melhor jogador da partida. Ele pegou o voleio lá no segundo gol, né? O Borja pegou o rebote e marcou esse gol importante. Toda vez que o Borja marca, a gente fica contente, né? Porque é aquele cara que precisa do gol, né? E a gente sente isso. E com esse gol, ele se tornou o artilheiro do Campeonato Paulista, né? Passou o Bruno Moraes, os dois estavam empatados com 5 gols. O Borja agora está com 6. Então, é o artilheiro do Campeonato Paulista. E cada vez que ele marca um gol, ele ganha mais confiança, né? Então, é ótimo para ele entrar nas fases finais aí, voando. Só um detalhe, né? O Felipe Melo e o Vitor Luiz tomaram o 3º cartão amarelo e não enfrentam o Ituano, o jogo em Itu, né? No final de semana, que é a última rodada do Campeonato Paulista. E outros 3 jogadores que estão pendurados também não devem enfrentar o Galo de Itu, né? Que são o Antônio Carlos, o Borja e também o Lucas Lima. Se esses jogadores levarem cartão contra o Ituano, eles não jogam a primeira partida contra o Novo Horizontino. Foi definido o adversário do Palmeiras, será o Novo Horizontino nas quartas de final. Então esses 3 jogadores também não devem atuar, ou seja, o Palmeiras jogará, provavelmente jogará com o seu time reserva ou quase reserva contra o Ituano. Mas é um jogo importante porque o Palmeiras precisa somar a maior quantidade de pontos para não deixar o Corinthians chegar perto, não deixar o Santos chegar perto, né? Porque, lembrando, os pontos são acumulativos na próxima fase, né? Então vamos supor que o Palmeiras consiga 2 empates contra o Novo Horizontino e classifique nos pênaltis, né? Tomara que isso não aconteça, mas vamos supor que isso aconteça. O Palmeiras soma mais 2 pontos. Se o Corinthians vencer as 2 das quartas de final, que pode ser Bragantino ou Ituano,
o Corinthians ganha mais 6 pontos, então poderia até ultrapassar o Palmeiras dependendo de como terminar. Então, vale lembrar que quantos mais pontos a gente fizer, melhor. Então, essa partida contra o Ituano é importante sim. Vamos tentar trazer a vitória lá de Itu. Aliás, já fica o convite, né? Se você for para Itu, mandem vídeos pra gente que você vai participar aqui do próximo Resenha Pós-Jogo. E lembrando nossos ouvintes que semana que vem terá uma entrevista exclusiva com o ex-volante do Palmeiras, João Denoni. João Denoni que foi campeão da Copa do Brasil, né? Esteve no time que infelizmente foi rebaixado em 2012, mas ele tem muita história boa para contar. É um cara extremamente gente boa, tá jogando no Red Bull, né, atualmente. E ele bateu um papo exclusivo comigo. Eu vou trazer semana que vem, depois da resenha pós-jogo contra o Ituano, que eu vou trazer semana que vem também. O vídeo seguinte já vai ser essa entrevista interessante com o João Denoni. Então, fiquem ligados no canal, no Instagram e mandem vídeos, né? Sempre que puderem, mande vídeos lá pra gente no Insta, que a gente posta aqui. Aproveitar e mandar um abraço pro Fábio Yamagi, tá sempre participando do resenha pós-jogo, principalmente no Allianz Parque, né? Com jogos que ele vai lá fazer suas filmagens. Então valeu, galera. Se você curtiu o vídeo, curta aqui embaixo, compartilhem com seus amigos e participem sempre das postagens lá no nosso Instagram, beleza? Até a próxima, valeu!